Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Top Atualidades, semana do dia 13 de fevereiro a 19 de fevereiro de 2022. Vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias? Chuva em Petrópolis, tragédia deixa centenas de mortos e desaparecidos. Frank-Walter Steinmeier é reeleito presidente da Alemanha. Barroso ameaça suspensão do Telegram. Justiça da União Europeia aprova mecanismo para punir Polônia e Hungria. E TCU aprova privatização da Eletrobras. Como é tradição no Top Atualidades, vamos para a nossa notícia de destaque. Chuva em Petrópolis. Tragédia deixa centenas de mortos e desaparecidos. Creio que vocês acompanharam no noticiário, né? Toda a calamidade, toda a situação catastrófica que o município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, vivenciou na última semana. Então vamos começar a destacar alguns pontos aqui. Eu tenho o município de Petrópolis. Vou anotar aqui, ó, município de Petrópolis. E o município de Petrópolis ele está localizado na região serrana do Rio de Janeiro. Então, sudeste do Brasil, na região serrana do Rio de Janeiro. Tá. O que aconteceu nas últimas semanas? Temporais, chuvas intensas em Petrópolis. Uma frente fria, né, que passava pelo litoral do Rio de Janeiro, ela interagiu com o continente quente e úmido, e essa interação promoveu uma intensa instabilidade, formação de nuvens e chuva na região. E essas chuvas foram muito acima da média histórica. Para vocês terem uma ideia, o mês de fevereiro todo, a média histórica para o mês de fevereiro todo é de 240 milímetros de chuva, ok? Em apenas 6 horas, pluviômetros do município chegaram a registrar 260 milímetros de chuva. Ou seja, em 6 horas eu tive, em alguns pontos da cidade, mais chuva do que o previsto para o mês inteiro. Então é muita água, muita chuva. Esse é um ponto. Vamos para o segundo ponto aí, para a gente entender o contexto. A região de Petrópolis é uma região íngreme, é uma região serrana. Então, o relevo é íngreme. Vamos tentar desenhar aqui, um relevo íngreme. Ok. Então, imagine só, agora, essa chuva chegando a um relevo íngreme. É natural que eu tenha o escoamento dessa água, porque a área é íngreme. Então, eu tenho o escoamento superficial dessa água. Vamos somar a isso que o solo da região é muito raso. Áreas íngremes têm solo raso. Então, rapidamente, esse solo fica saturado, esse solo fica encharcado. Então, somo um solo saturado, um solo encharcado com uma região íngreme, é um processo já previsto. Nós teremos o deslizamento, o movimento de massa. Isso acontece, pessoal, na natureza, é um fenômeno natural. É normal em áreas íngremes, processo de erosão, tá? O processo de movimento de massa, o processo de deslizamento de terra. Então, esse é uma segunda parte do entendimento. Vamos para o terceiro, que aí é o desenvolvimento urbano desordenado, a ocupação de áreas de risco. Então, eu tenho uma área íngreme, tenho chuvas intensas, e para transformar tudo isso num desastre, eu tenho a ocupação dessas áreas de risco. Ok? Então é isso que nós tivemos em Petrópolis. E aí qual que é o resultado? Deslizamento e destruição. 152 mortes, esses números podem ser atualizados a qualquer momento. Mais de 1.000 desalojados. Então, uma grande tragédia em Petrópolis. E aí a gente tem que fazer algumas reflexões, né, Márcio? E para evitar isso, a culpa é de quem? Da chuva? A culpa é do relevo? A culpa é das ocupações? Acho que mais do que a gente ficar pensando em culpa todo ano, Fábio, quem foi o culpado? É de fato pensar numa política pública que transforme essa realidade. E como que a gente pensa nessa política pública? Começa por uma identificação, por um mapeamento dessas áreas de risco. Então vamos fazer, identificação, mapeamento, essas são áreas de risco. Ok, vamos trabalhar com zoneamento urbano. Então zonas, áreas que podem ser ocupadas, áreas que não podem ser ocupadas. Tá, Márcio, mas naquelas áreas já consolidadas, que existe uma população. Então vamos pensar numa política de realocação,
uma política que vai tirar aquela população dali e vai realocar no local. Então são vários instrumentos possíveis que nós temos, tá? Mas eles precisam ser aplicados para que no ano que vem nós não venhamos aqui de novo discutir, olha, teve uma tragédia em Petrópolis. Porque todo verão no Brasil nós temos notícias de região aqui, região ali, que sofreu com deslizamento, que teve chuva intensa, porque é um período que chove muito no Brasil mesmo, e tinha ocupação nessa área íngreme, com o deslizamento, centenas de pessoas morreram, milhares ficaram desalojadas. Então, para a gente evitar essa discussão, é preciso criar uma política pública efetiva. Tá? Mas, né, fico até sem palavras, mas essa política pública, por que ela não acontece? Fica aí para a gente refletir. Eu volto daqui a pouco com as demais notícias da semana. Dando continuidade ao Top Atualidades, eu trago agora uma notícia de caráter internacional de política. Frank-Walter Steinmeier é reeleito presidente da Alemanha. Então vamos grifar aqui os principais pontos. Nós tivemos eleição então, presidencial na Alemanha. Opa, Márcio, Alemanha, eleição presidencial. Quem foi eleito mesmo? Frank-Walter Steinmeier. Na verdade, reeleito. Vai ficar mais 5 anos no cargo. O Frank-Walter Steinmeier é um social-democrata. Alguns pontos relevantes sobre essa eleição. É uma eleição indireta. É formada uma Assembleia Nacional. Essa Assembleia é composta por deputados, por delegados regionais, e eles escolhem, então, um presidente. O Frank-Walter Steinmeier teve o apoio da maioria dos partidos da Alemanha, então foi um grande consenso aí em torno desse nome. É alguém que fala muito em defender a democracia. Um outro ponto relevante que a gente tem que destacar nesta eleição é que o presidente na Alemanha tem muito mais uma figura simbólica. Ele é o chefe de Estado e exerce um simbolismo ali, o seu papel. Porque ele não governa de fato. Quem governa lá é o chanceler. Ele até tem atribuições como assinar um acordo internacional, nomear um ministro, mas todos esses atos do presidente são orientados, na verdade, pelo chanceler. Quem decide isso é o chanceler. Que na Alemanha nós tivemos mudança, hein? Vamos lembrar disso. Em 2021 nós tivemos uma mudança após 16 anos de chanceler na Alemanha. Saiu a Angela Merkel e entrou o Olaf Scholz. Tá? Então, mudança de chanceler. Presidente, manteve. Presidente Steinmeier continua. De boa? Então podem perguntar, pode vir um enunciado na sua questão dizendo que o presidente em determinado país foi reeleito, tá? Que ele é um social-democrata, que é um país onde o presidente tem uma figura praticamente simbólica, e perguntar que país é esse. Opa, Alemanha. Beleza? O tema tem relação com política internacional, com eleição na Alemanha. Deixei um texto bem legal como sugestão de leitura, como a Alemanha escolhe seu presidente. Vale a pena a leitura. Agora eu vou falar um pouquinho de Brasil, de sociedade, de política. Barroso ameaça a suspensão do Telegram. Você utiliza o Telegram? Eu ainda não, né? Eu acho que eu estou atrasado. A galera está usando em massa aí o Telegram. O Telegram é um aplicativo de mensagem, né? Guardadas as devidas proporções, vou fazer um paralelo. Ele é uma espécie de WhatsApp para quem não utiliza, mas com outras funcionalidades, com outras possibilidades. Tá. E o que está rolando com o Telegram? Uma polêmica que já vem desde 2021 no Brasil e no início de 2022 ela se intensificou. O Telegram ele é acusado, entre outros aspectos, de permitir o compartilhamento, por exemplo, de pornografia infantil, de apologia ao nazismo, comércio ilegal, divulgação de fake news em massa. Então ele tem essas acusações. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ano passado, já começou a pensar nas eleições de 2022 e articular medidas para evitar a disseminação de fake news. E uma das ações do TSE foi buscar um contato com o Telegram para ver o que pode ser feito para evitar a divulgação de notícias falsas, né, em massa. Ocorre que nós não temos no Brasil uma agência do Telegram. Nós não temos uma
filial do Telegram aqui. Ele não tem representação oficial no Brasil. E o ministro na época, o TSE, né, o ministro Luiz Roberto Barroso, à frente da instituição, oficiou, notificou o Telegram para marcar uma reunião, para conversar sobre o fato, e não foi respondido. E diante dessa ausência de resposta, ele levantou a hipótese. Olha, talvez, se essa plataforma não queira se submeter às leis brasileiras, nós vamos ter que suspender. Ele enfatizou que essa suspensão pode acontecer via TSE, via STF, mas deu a entender que o certo, o correto, a melhor medida seria que o Congresso estabelecesse alguma forma, alguma legislação para controlar isso, tá? Então, esse é o contexto que nós temos. Há uma grande interrogação. Eu vou agora falar de questões possíveis na sua prova, que é para isso que a gente está aqui. A primeira questão que eu penso ser possível é um enunciado dizendo que o STF, que o ministro do STF, pode até aparecer o Barroso, né, cogita suspender uma plataforma aí tecnológica, um aplicativo de mensagem, tá? Uma rede social, pode aparecer nesse viés assim o enunciado. E aí vão aparecer várias opções para você assinalar: WhatsApp, Instagram, Twitter. Então a suspensão no Brasil ela foi cogitada para o Telegram, ok? Essa é uma possível questão. Uma segunda possível questão é dizer que o Barroso ameaçou a suspensão do Telegram e perguntar o motivo. Por que o Telegram pode ser suspenso? E aí vai ter alguma alternativa dizendo algo sobre a falta de contato, né, de diálogo entre as instituições brasileiras e a empresa, ou então pelo fato do aplicativo ter um grande potencial para disseminar fake news, vai vir alguma coisa por aí. Então fiquem de olho nos desdobramentos do Telegram. Saiu uma reportagem ontem, na Folha, falando que dois advogados aqui no Brasil têm uma procuração para representar o Telegram, então a gente deve ter novidade nas próximas semanas. Beleza? O tema tem relação com tecnologia, com redes sociais. Sugestão de leitura. Telegram já foi bloqueado ou restringido em 11 países. Leia quais. Então aqui já tem país suspendendo, bloqueando o Telegram. Agora falar um pouquinho de Europa, também uma notícia bem polêmica. Justiça da União Europeia aprova mecanismo para punir Polônia e Hungria. Vamos entender o caso. O ano passado, 2021, a União Europeia estabeleceu o que foi chamado de mecanismo de condicionalidade. Vou até anotar aqui, ó, mecanismo de condicionalidade. Que é o seguinte: para um país membro da União Europeia acessar seus fundos, ele tem que respeitar o Estado Democrático de Direito, tem que respeitar a democracia. Tá? Mas o que é a União Europeia mesmo? A União Europeia é uma união econômica, social, política, entre 27 países da Europa. Tá? Tem N atribuições e uma possibilidade para quem é membro da União Europeia é acessar fundos. Beleza. A União Europeia estabeleceu mecanismo de condicionalidade. Seguinte, para acessar fundos europeus, esse país, esse membro, tem que respeitar o Estado Democrático de Direito, respeitar a democracia. Após essa declaração, em 2021, da União Europeia, 2 países entraram com recurso, discordando dessa medida da União Europeia. Que países são esses? São esses: Polônia e Hungria. Então, Polônia e Hungria, sabe o seguinte, ó, somos contra esse mecanismo de condicionalidade. E agora, em 2022, o Tribunal de Justiça da União Europeia indeferiu os recursos de Polônia e de Hungria. Ou seja, manteve, validou o mecanismo de condicionalidade. Então, se você não respeita o Estado Democrático de Direito, não acessará esses recursos, esses fundos europeus. O que a Polônia e a Hungria têm a ver com isso? Ambos os países têm relações aí conflituosas com a União Europeia. Por quê? São acusados de desrespeitar o Estado Democrático de Direito. São países em que há um crescimento do autoritarismo. São países governados por nacionalistas de direita. São países
conservadores. E alguns aspectos aí que não batem com a União Europeia, que são contestados pela União Europeia, por exemplo, é o controle da mídia. São países que tentam controlar a mídia, tentam controlar o judiciário. Tem embates nesses países, vamos colocar o seguinte, eles adotam políticas que não favorecem ou que criminalizam a população LGBTQIA+. E a União Europeia não concorda com isso. Então, vários atritos rolam entre União Europeia, Polônia e Hungria quando a gente discute democracia. São países que ameaçam a democracia, segundo um relatório da União Europeia. E agora foi validado pela Justiça da União Europeia. Se um país não respeitar o Estado Democrático de Direito, não respeitar a democracia, não terá acesso a recursos. E o recado foi claro para Polônia e Hungria. Beleza? O tema tem relação com União Europeia, com direitos humanos. Sugestão de leitura? Hungria e Polônia se opõem à União Europeia por acesso a fundos comunitários. E para fechar as nossas notícias da semana, eu trago uma de economia brasileira. O Tribunal de Contas da União aprovou a privatização da Eletrobras. Eletrobras, tá? Companhia de Energia Elétrica Brasileira. Em 2021, o Congresso, depois de uma MP do governo, o Congresso aprovou essa MP, prevendo a privatização da Eletrobras, e agora nós avançamos aí mais um passo rumo a essa privatização. O Tribunal de Contas da União aprovou essa primeira fase. Essa aprovação se refere principalmente ao modelo econômico, financeiro, que será adotado na privatização. E aí, para vocês terem uma noção, essa privatização deverá pagar algo na casa de 67 bilhões. Os próximos passos envolvem aí reunião com os acionistas e a ideia é que até maio ocorra o início ou processo de privatização da Eletrobras. Uma possível questão para sua prova. Podem perguntar: qual empresa teve a sua aprovação de privatização pelo Tribunal de Contas da União? Eletrobras. Creio que essa é a questão da prova. O tema tem relação com privatização, com energia elétrica e sugestão de leitura. Entenda os principais pontos da privatização da Eletrobras. Eu volto daqui a pouco com o nosso desafio da semana. Desafio da semana em tela, pessoal. Questão elaborada pelo professor. O presidente Jair Bolsonaro visitou a Rússia e a Hungria durante tour europeu. O mandatário brasileiro se encontrou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com o primeiro-ministro da Hungria, interrogação. A viagem ocorreu em meio às tensões diplomáticas entre os russos e a Ucrânia. Beleza. Então, o que o enunciado trabalha? Que o presidente Jair Bolsonaro visitou dois países, Rússia e Hungria. E nessa viagem se encontrou com o presidente Vladimir Putin, da Rússia, e com o primeiro-ministro da Hungria, interrogação. A questão quer saber de você. O primeiro-ministro da Hungria é uma questão de nomenclatura, questão tradicional em atualidades. Então, qual é o nome do primeiro-ministro da Rússia? Alternativa A, Sebastian Kurz. Alternativa B, Mateusz Morawiecki. Alternativa C, Alexandre Lukashenko. Alternativa D, Olaf Scholz. Ou alternativa E, Viktor Orbán. Pausa o vídeo aí para responder. Respondeu? O que você marcou? A, B, C, D ou E? Vamos para a resposta. Alternativa correta, alternativa E. O primeiro-ministro da Hungria é o Viktor Orbán. É um ultranacionalista de direita que, hora e outra, está em conflito com a União Europeia. Então, nós tivemos, o Viktor Orbán se tornou aí uma grande referência para a direita, para a extrema-direita no mundo. Aí tivemos a reunião, então, do presidente Jair Bolsonaro com o Viktor Orbán. Beleza? Eu agradeço a companhia de vocês e até a próxima semana com mais um Top Atualidades. Um abraço, meus amigos.
Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!